Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Broadcast nas Redes, o programa de entrevistas da Agência Estado. Meu nome é Bruna Camargo, eu sou repórter de investimentos aqui do Broadcast e hoje a gente vai conversar sobre um tema de muito interesse para o investidor brasileiro, que é a indústria de fundos. Vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas e o que a gente pode esperar para esse ano. Mas antes, eu queria lembrar você de seguir o Broadcast nas redes sociais. A gente está no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. É só procurar por @Agência Estado e acompanha a gente lá para ver todas as notícias em tempo real. Para conversar um pouquinho sobre a indústria de fundos, a gente está aqui com o Pedro Rude, vice-presidente da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigada por topar a participação. Bruno, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada. Então vamos lá. Após um 2023 bem difícil para a indústria de fundos, a expectativa da Ambima é de um cenário um pouco mais promissor, né? Eu queria entender, após esses resgates de quase 128 bilhões que a gente teve no ano passado, e janeiro já conseguiu fechar num cenário um pouquinho mais positivo, o que tem indicado que neste ano a captação dos fundos deve melhorar? Eu acho que quando a gente olha a perspectiva para os próximos meses, é de se esperar que a taxa de juros, que é uma importante premissa do apetite de risco dos investidores e do incentivo para eles buscarem outras alternativas de investimento, ela deve se materializar. E com isso, a gente deve ver um fluxo de volta dos fundos. Porque, como você bem mencionou, na verdade, os últimos 2 anos foram de saídas líquidas de recursos, muito em função de um ambiente de uma taxa de juros muito alta, uma certa incerteza econômica em relação a ajustes fiscais, a medidas do governo, e ao passo que as coisas vão se acalmando e o investidor vai ganhando mais confiança, é de se esperar que o investidor procure alternativas de investimento e os fundos têm uma gama de oportunidades e alternativas para que o investidor possa usufruir e atender às suas necessidades. Então, a gente espera que os próximos anos seja de um fluxo positivo para a indústria de fundos. Uhum. Com essa entrada líquida que a gente teve em janeiro, a gente já consegue ter alguma percepção de qual classe de ativo o investidor está tendo mais apetite? O que pode despontar daqui para frente? Eu acho que janeiro ainda é um pouco uma janela muito de curto prazo para a gente ter como certeza qual classe. Porém, os juros ainda continuam num patamar alto, então é de se esperar que os fundos de renda fixa sejam agraciados com essa volta dos investidores e também, à medida em que os juros caiam, os fundos mais arriscados, como multimercados e de ações, tendem a se beneficiar desse fluxo. Perfeito. Acho que além do cenário macroeconômico, a gente também teve algumas surpresas, algumas mudanças nos últimos meses que podem ter impactado aí o fluxo para fundos de investimento, né? Como as mudanças para os fundos fechados e offshore, os ajustes de lastro e carência para ativos isentos anunciados pelo Conselho Monetário Nacional. Eu queria entender se já dá para mensurar o impacto dessas medidas no mercado, na indústria de fundos. Tá, vamos tentar separar aqui as duas medidas que realmente acabam trazendo algum impacto e é de se esperar que tenha alguma reorganização em relação a como o investidor usufrui dessas alternativas. Então, em relação aos títulos isentos, eu acho que veio trazer uma maior equidade de tratamento e uma simetria, então isso a gente entende que sempre é bom, é saudável, e possivelmente os investidores vão buscar alternativas aos títulos isentos em fundos, em debêntures incentivadas, em outros tipos de alternativa. Então, o que a gente deve ver é uma realocação e uma busca de outros produtos que se tornam mais atrativos vis-à-vis ao que eles eram. Em relação aos fundos fechados, a gente
ainda não consegue ver ou identificar um movimento muito consistente ou que determine uma decisão única. O que a gente espera é que determinados investidores ou instituições façam reorganizações, mudem um pouco a estratégia do fundo e, eventualmente, se adequem da melhor maneira possível e de acordo com a estratégia que o fundo tem em relação a essas novas regras. E aí pode acabar tendo algum efeito de entrada e realocação de recursos entre classes de fundos diferentes. Uhum. Muito tem se falado que essa entrada pode ser direcionada talvez para a Previdência, algo assim, essa percepção? Eu acho que era uma das alternativas, mas o governo recentemente até soltou uma decisão do CMN onde restringe os planos exclusivos de previdência, que poderiam ser uma das alternativas a ser utilizada. Então, existem diversas peças sendo movidas nesse tabuleiro e que o investidor vai ter que acabar mensurando e vendo aquela que melhor se adequa às suas necessidades. Eu acho que é importante também mencionar que a decisão do investidor não deve ser estritamente por questões fiscais, mas muito em função da expectativa de retorno, do risco, do prazo do investimento. Então, isso que deveria determinar se o investidor prefere fundo, plano de previdência, título de renda fixa, e não um tratamento fiscal. Perfeito. A gente tem outra novidade correndo aí em paralelo a todas essas mudanças, não tão novidade, um pouco mais antiga, que é a Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que trouxe o novo marco regulatório da indústria, né? A gente já tem um número atualizado de quantos fundos estão adaptados à nova regra? Esse processo ainda está bastante no início, né? A gente já começou a ver vários fundos se adaptando, lembrando que, de acordo com a regulação, tem até dezembro de 2024 para essa adaptação, e como ainda tem parte das regras que ainda falta entrar, eu acho que muitos participantes também estão aguardando essas regras entrarem, né, que está previsto para abril, para aí sim fazer a adaptação completa. Então, acho que está todo mundo se organizando, mapeando as alterações, mas a gente ainda não viu, e eu acho que não era de se esperar, uma velocidade muito grande de adaptação nos primeiros meses, né? Lembrando que entrou em vigor em outubro, então a gente está no processo e ao longo desse ano a gente deve experimentar aí uma atualização mais forte da indústria como um todo. Lembrando que a gente está falando do estoque, porque os fundos novos já nascem adaptados, então todos os novos fundos que nasceram desde outubro já estão de acordo com o 75. E havia também essa questão de vai dar tempo de todo mundo se adaptar, tanto que a Anbima, no início do ano, fez esse comentário de que havia falado com a CVM, solicitado à CVM mais tempo, uma postergação do prazo. Há conversas a respeito, andamos em algum... houve mais conversas com a CVM? Eu acho que só um passo atrás importante até dar um pouco dos fatores que nos levaram a propor uma postergação da entrada em vigor da parcela agora de abril, é que justamente no segundo semestre do ano passado, várias novidades regulatórias foram colocadas para serem efetivadas, como a tributação dos fundos fechados, e isso requeriu da indústria uma dedicação de tempo, de mão de obra e de investimento em sistemas que acabou drenando um pouco o foco para a atualização da 175. Então, é uma questão muito específica de um assunto que não estava previsto, né? Foi incluído na pauta e discutido
ao longo do segundo semestre do ano passado, entrou em vigor no finalzinho de dezembro, e como era um assunto fiscal, ele tem uma sensibilidade muito grande, porque os fundos precisavam recolher o imposto come-cotas, né? Então, todo o foco e energia da indústria acabou sendo canalizado para esse tema, e a gente solicitou e propôs para a CVM um adiamento de 6 meses da regra, para que ela, ao invés de entrar em vigor em abril, entre em setembro. E o nosso entendimento é que a CVM está avaliando, a gente tem mantido contatos e entende que é razoável e plausível eles atenderem esse pleito. Uhum. Da parte dos associados de vocês, das gestoras, o que tem sido comentado a respeito? Eles também eles têm falado sobre essa postergação para botar toda a casa em ordem? Acho que principalmente os administradores fiduciários, que acabam tendo todo esse investimento em sistemas que eu mencionei, é uma preocupação presente, mas me parece que está bem encaminhado, bem substanciado o nosso pleito, e me parece que a gente deveria ter uma sinalização em breve, até porque abril a gente já está chegando próximo do prazo de entrada em vigor dessa última fase da 175. Então, acho que a gente deve ter notícias em breve, e a gente está otimista, entendendo que é possível. Perfeito. E como novidade, é o que não está faltando na indústria de fundos, temos também um possível marco do FIAGRO, que é o Fundo de Investimento na Cadeia do Agronegócio, para ser aprovado, né, para ser lançado. Está sendo feita a consulta pública, a Anbima colaborou um pouquinho. Eu queria ouvir o que foi a contribuição de vocês e quais as perspectivas para esse produto que está olhando para o agronegócio brasileiro. Esse é um produto relativamente novo, né, e a CVM veio regulamentar ele agora com essa audiência pública. É um produto bem interessante, porque acaba sendo um setor onde o Brasil, o país, é muito competitivo. A gente tem a possibilidade de financiar o setor e juntar poupadores e produtores que necessitam de capital para crescer. Então, é um produto que vem solucionar e ajudar o país num setor muito estratégico, e a CVM corretamente está querendo aperfeiçoar esse veículo, e a gente deu algumas sugestões na linha de procurar simplificar, de procurar juntar o que já tem na 175 e que não precisaria ser duplicado. Então, acho que muito uma visão mais prática e operacional, de alguns ajustes finos, algumas sugestões para aprimorar ainda mais. Mas o que a CVM trouxe na audiência pública já é um avanço bastante interessante e que ajuda a essa classe de ativos se deslanchar. Então, ela já está tendo um comportamento bastante positivo. De novo, ainda é pouco tempo que existe essa classe, mas quando a gente olha os últimos anos, já começou a captar, a ter novos fundos, uma quantidade interessante de cotistas. E, de novo, é mais uma alternativa que a indústria de fundos oferece para os investidores, de diversificação, de exposição a um setor que, historicamente, ainda teve pouca ligação com o mercado de capitais. Então, ajuda a diminuir esse distanciamento. E, de novo, em última instância, é um capital que o setor agro ainda não tinha à disposição, e agora ajuda bastante. As gestoras de FIAGRO sempre são muito otimistas, falando que pode-se chegar ao patamar dos fundos imobiliários. A Anbima compartilha dessa visão? Eu acho que tem um potencial muito grande. Eu acho que é difícil a gente quantificar, mas quando a gente leva em consideração a competitividade que a gente tem nesse setor, a quantidade de oportunidades que existem, e os investidores cada vez mais
querendo e podendo se expor a setores específicos, eu acho que tem um potencial de ter um sucesso bem parecido com os fundos imobiliários, que hoje dá a oportunidade do investidor a se expor ao mercado imobiliário de uma maneira líquida, fácil, se negocia em bolsa. Então, de novo, eu acho que é um avanço para a nossa indústria e para a nossa economia você ter a capacidade de financiar todos os setores. Quando a gente pensa em setores estratégicos, interessantes, com crescimento como o agro, eu acho que é um benefício para todos. Perfeito. Outro tema que tem estado em destaque, que a Ambima contribuiu recentemente com a consulta pública da CVM, é sobre os influenciadores do mercado financeiro, também conhecidos como finfluencers. Então, vocês enviaram algumas sugestões, né, para a audiência pública da CVM, sendo um dos principais tópicos ali, uma definição mais clara dos limites entre o que é opinião, o que é análise, o que é recomendação. Eu queria entender um pouquinho quão tênue essa linha divisória para vocês precisarem especificar isso, ou pedir a especificação disso e entender se é uma preocupação real. Tem sido um problema? Acho que é importante falar que eu não sou porta-voz específico desse assunto, mas esse é um assunto que a gente conversa muito, porque eu acho que a atuação desses disseminadores de conhecimento tem sido muito importante. Eu acho que para a educação do investidor, ao longo dos últimos anos, a gente vê como a gente conseguiu evoluir, conseguiu ter acesso melhor às informações e, sem sombra de dúvida, esses influenciadores ajudam a disseminar essas informações. Eu acho que a nossa preocupação e o nosso foco de atenção é ter uma certa garantia de que eles estão fazendo isso de uma maneira não conflitada, de uma maneira transparente, onde as informações importantes sejam passadas para os ouvintes ou espectadores dessa audiência. Então, o que a gente sugeriu para a CVM é tentar tratar e direcionar como que deve se comportar esses influenciadores, como que aqueles que são ligados a instituições reguladas devem se comportar, aqueles que não são, como que também devem se comportar. E, de novo, oferecendo uma transparência total em relação a eventuais ligações ou contratos que eles possam ter com instituições, com gestores, para que, de novo, o público entenda também se existe algum potencial conflito de interesses. Perfeito, é um tema que a gente vai ter que seguir acompanhando por aqui, porque é bem importante para o investidor brasileiro. Pedro, então, para a gente finalizar, me conta um pouquinho da agenda da Ambima desse ano, o que vocês estão trabalhando e qual vai ser o foco de vocês? Eu acho que nos últimos anos, né, o investidor tem sido o centro das nossas iniciativas. E 2024 não vai ser diferente. Eu acho que com a 175 isso torna ainda mais importante. E a questão da transparência, da informação que chega para o investidor, a gente entende que tem como avançar ainda mais, simplificar, tornar a linguagem ainda mais acessível, ter certeza que as informações importantes cheguem de uma maneira fácil e clara para o investidor, para que ele possa tomar, no final do dia, a melhor decisão para as suas necessidades. Então, a gente tem alguns projetos de identificação dessas melhorias e a gente vai propor isso para a CVM, seja através de audiências públicas, que ela já anunciou que gostaria de ouvir comentários, seja através das nossas conversas bilaterais que a gente tem ao longo do tempo com a CVM. Perfeito, estaremos acompanhando também todas as novidades da Ambima. Mas, Pedro, agradeço pela sua participação hoje, obrigada por ter vindo à TV Estadão, foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu, Bruno. Agradeço também a você que acompanhou o programa até aqui. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz e até o próximo programa. Obrigada.